Olá, turma, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves 1, município de Imperatriz, Maranhão. Seguimos hoje, dando continuidade às nossas aulas sobre tecidos, e a aula de hoje é sobre tecido muscular. Lembrando que a gente já falou de alguns tecidos, a gente falou de tecido epitelial e depois falamos de tecido conjuntivo. Lembrando que o tecido epitelial é o tecido de revestimento e o tecido glandular é aquele que reveste o nosso corpo, principalmente, que forma a camada mais externa da nossa pele e reveste alguns órgãos internamente. E é aquele epitélio, é aquele tecido também que produz algumas secreções, que formam as glândulas salivares, as glândulas sudoríparas, entre outras. O tecido conjuntivo, conforme falamos na aula passada, é o tecido de preenchimento, é o tecido que conecta outros tecidos. Ele está ali para conectar um tecido ao outro, para encher os espaços vazios, é tanto que as células dele são mais espaçadas, tem muita matriz extracelular e, além disso, a gente tem os tecidos conjuntivos especiais, que é o tecido adiposo, aquele que é de reserva de gordura, reserva de energia, temos o tecido sanguíneo, que também é um tecido conjuntivo, tecido sanguíneo é o tecido que carrega nutrientes, carrega gás oxigênio, então é um tecido de transporte, com uma função de transporte. Temos o tecido ósseo, aquele que dá sustentação e auxilia nos movimentos do corpo, e temos o tecido cartilaginoso. Hoje seguimos falando sobre tecido muscular. Lembrando que a gente está aqui, ó, no nível de organização de tecido, conforme a gente já falou. E o que é um tecido? Voltamos a falar. Agrupamento de células similares com função determinada, ou seja, são várias células semelhantes agrupadas que desempenham determinada função. E hoje vamos falar do tecido muscular. Esse tecido é feito de fibras que contraem, e essa contração do tecido muscular, elas possibilita determinados movimentos. Então, o tecido muscular. O tecido muscular é formado por células alongadas e com capacidade de contração, que é chamado de fibras musculares. Ou seja, o tecido ele é formado por várias fibras, são células diferenciadas, porque como é um tecido, são células diferenciadas com essa função. E como elas são diferenciadas, elas são chamadas de fibras musculares. Essas fibras são células alongadas, e como elas são alongadas, a anatomia dessa célula permite com que ela realize contração. Quando ela se contrai, está dizendo que ela vai encurtando. Quando ela vai encurtando, as estruturas em que esse músculo está ligado, elas são puxadas ou são empurradas. Isso vai depender de onde o músculo está inserido. Os músculos, o tecido muscular, ele é encarregado dos movimentos, manutenção da postura corporal e participa da geração de calor. Então a gente tem três funções principais aí do tecido muscular. Primeiro, ele é encarregado de movimentos, porque a gente sabe que abaixo da nossa pele e acima dos ossos, ou seja, entre ossos e pele, a gente tem o tecido muscular. Esse tecido muscular é formado por inúmeras fibras musculares. E à medida que essas fibras musculares elas se contraem, porque elas possuem a capacidade de contração, o que acontece? Realiza-se os movimentos. Então, os nossos movimentos, gesticular da mão, levantar a perna, caminhar, correr, pular, tudo isso é possível devido à geração de movimento. E esse movimento é possibilitado com a contração das fibras musculares. Uma outra questão, a postura corporal, a manutenção, a postura ereta do corpo, a posição anatômica bípede, ou seja, em cima de dois pés e não em quatro patas, como outros animais. Tudo isso é possibilitado devido a quê? Devido à inserção dos inúmeros músculos que a gente tem. Para vocês terem noção, o corpo humano ele tem mais de 600 músculos em todo o corpo. Então é muito músculo. E participa da geração de calor. Ou seja, o músculo ele tem uma atividade muito intensa na produção de energia. E com essa
atividade intensa de produção de energia, ela acaba gerando calor para o corpo e fazendo com que esse corpo mantenha a temperatura. Esse tecido muscular, ele pode ser organizado em tecido muscular não estriado, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular estriado cardíaco. Ou seja, nós temos 3 tipos de tecido. Para vocês saberem, existem 2 tipos de tecido. Existe o tecido não estriado, tecido muscular não estriado, que é também chamado de tecido liso, e existe o tecido muscular estriado, que é um tecido mais enrugado. Então, tecido liso, tecido muscular liso é o tecido não estriado. E o tecido muscular estriado. O tecido muscular estriado é dividido em 2 partes: tecido muscular esquelético e tecido muscular cardíaco. Aqui na imagem dá para ver, então, onde a gente pode encontrar esses tecidos. Tecido muscular estriado esquelético. O próprio nome já diz onde a gente vai encontrar esse tecido. Esquelético, ou seja, ele vai estar relacionado diretamente com os ossos. Por quê? Porque os ossos é que formam o nosso esqueleto. Entendido? Tecido muscular estriado cardíaco. Cardíaco, o nome já diz, a gente vai encontrar esse músculo em um único lugar, que é no coração. Olha a imagenzinha aqui, ó, coração. E o tecido muscular não estriado, ou liso também chamado, você vê que as células dele, ó, é até diferente, é fusiformezinha, diferente que ela é lisa, ó, formato difuso, diferente do estriado, ó, que tem essas rugazinhas aqui, ó. Está presente, o tecido liso, muscular liso ou tecido muscular não estriado, ele está presente nos órgãos internos. É mais comum encontrar ele nesses órgãos internos. Vamos ver um pouquinho de cada um, ok? Então, aqui a gente tem uma imagem de músculo, a gente tem músculo relaxado, ou seja, ele está mais alongado, e aqui a gente tem o mesmo músculo contraído. Ok? Quando ele está mais contraído, como eu falei para vocês, à medida que ele contrai, ele vai encurtando. Se ele vai encurtando, é por isso que ele está menorzinho aqui, ó. Ele está menorzinho e ele está barrigudinho. Aqui ele está mais alongado, ó. Porque relaxado, o comprimento dele está maior. E contraído, o comprimento dele é menor, porque ele contrai, então ele encurta. Porque o músculo, o tecido muscular, ele é feito por fibras que ficam uma sobreposta a outra. E à medida que ele contrai, o que elas fazem? Elas deslizam uma sobre a outra. Como elas deslizam, ele vai encurtando. Por exemplo, o tecido é desse tamanho. A fibra é desse tamanho. E as moléculas que estão lá, elas começam a fazer isso aqui, ó. Deslizar. Então, quando ela contrai, ela tá assim. Então, tá bem menor. Por isso que a gente vê o tecido aqui mais barrigudinho. Por exemplo, se você pegar o seu braço, você vê o bíceps, ele tá mais baixo. À medida que você faz isso aqui, você contrai, então ele levanta. A mesma coisa com o músculo da coxa. Se você está sentado, o músculo da coxa está relaxado. À medida que você levanta, ele contrai. Se você tocar, você vê que ele está mais duro, está mais enrijecido. Por quê? Porque esse músculo ele está contraído. Quando o músculo contrai, ele fica mais enrijecido, mais duro. É tanto que você toca, ele está mais duro. Quando ele está relaxado, você vê que ele está mais mole. Lembrando, tem sempre músculos em diferentes partes, ou seja, eu tenho um músculo aqui e tenho um músculo aqui, na parte de cima, na parte de baixo. Aqui é bíceps, aqui é tríceps, certo? Quando eu faço isso aqui, esse músculo aqui, que é o bíceps, está contraindo. O tríceps que está aqui embaixo, ele está relaxado. Quando eu faço isso aqui, ó, esse músculo aqui, que é o bíceps, ele relaxou. Esse aqui contraiu, então ele vai ficar mais duro. Aqui a gente tem somente uma imagem, eu acredito que vocês saibam do que se trata isso aqui, é ginástica, ginástica artística. Ou seja, a galera tem os músculos bem desenvolvidos, bem resistentes para realizar esses movimentos, porque eles fazem saltos muito bem elaborados, saltam sobre essa peça aqui, se não me engano é chamado de cavalo. Não, essa não é o cavalo é outro.
Essa aqui é a... Esqueci o nome, não lembro agora. Tem o solo, que é o tablado, e tem o salto na mesa, também, que é realizado pelos ginastas. E alguns outros masculinos, que tem as argolas, entre outros. Então, esses movimentos, todos eles são realizados devido à presença de músculos bem resistentes. Ou seja, eles treinam os músculos deles para que eles tenham a resistência para realizar esses movimentos, porque à medida que eles vão realizando os movimentos, os músculos eles devem estar bem contraídos para ter o quê? Uma estabilidade na postura corporal. Que como a gente falou, uma das funções do tecido muscular é o quê? Manter a postura corporal, a manutenção da postura. Então, se esses músculos eles não estiverem bem contraídos para manter essa postura, pode causar algum acidente, como acontece vários acidentes, acontece rompimento de ligamento, rompimento de tendão, deslocamento de músculo e vários outros problemas podem acontecer. Então, todos esses movimentos eles são possibilitados devido à contração desse tecido muscular. Então, vamos ver um pouquinho de cada tecido. O primeiro, tecido muscular não estriado. Então, tecido muscular não estriado, ele tem contração involuntária. O que significa dizer isso? Significa dizer que a contração ela não depende da nossa vontade. Ou seja, eu quero contrair o músculo, eu vou contrair? Não, eu não vou. Por quê? Porque a contração ela é involuntária. Quem comanda isso aqui, quem manda contrair ou não contrair é o nosso sistema nervoso. Onde a gente vai encontrar esse tecido muscular não estriado? Em vasos sanguíneos, ou seja, nossos vasos sanguíneos têm tecido muscular liso, nas vias respiratórias, no estômago, intestino, vesícula biliar, bexiga urinária. Todos os órgãos internos, a maioria deles vão possuir tecido muscular liso ou tecido muscular não estriado. Esses músculos vão estar lá, que a gente tem uma imagem desse tecido muscular. Você vê a fibrazinha ali mais alongada, em formato de fusiforme. Essa contração ela é involuntária, ou seja, quem manda é o nosso sistema nervoso. Por exemplo, nós comandamos os nossos vasos sanguíneos para realizar o transporte de gases, para realizar o transporte de nutrientes? Não. Isso é feito, é comandado pelo próprio organismo. Por quê? Porque a contração é involuntária. O nosso estômago, o nosso intestino, o alimento passa através dele devido aos movimentos de contração involuntária, é o que a gente chama de movimentos peristálticos no nosso organismo. E isso é realizado devido à contração involuntária. Por exemplo, você às vezes escuta um barulho, você diz, nossa, meu estômago está fazendo barulho, estou com fome. Aquele movimento ali é os músculos se contraindo de forma involuntária para fazer com que o alimento que você ingeriu antes, ele passe ao longo do trato digestivo. Assim também acontece em todos os outros órgãos. Você diz assim, nossa, eu tô com vontade de urinar, tô com muita vontade de urinar, minha bexiga tá cheia. Por que você sente a vontade de urinar? Porque a bexiga ela tá cheia, ela expandiu e ela começa a contrair para você sentir a vontade de ir no banheiro e esvaziar a sua bexiga. Então esses movimentos eles são de fato involuntários, eles não dependem da sua vontade. É tanto que você não consegue ficar muito tempo com a bexiga cheia, você tem que esvaziar, porque a contração ela é involuntária. Um outro tecido é o tecido muscular estriado esquelético. Como eu já falei para vocês, esse músculo geralmente está conectado aos ossos. Por isso o nome é esquelético, porque não são os ossos que formam o nosso esqueleto? Sim. Então eles está conectado aos nossos ossos. E fazendo um parâmetro com a aula anterior, que a gente falou de tecido conjuntivo, é um tecido de conexão. O que eu falei? Que o tecido conjuntivo, ele serve para quê? Para conectar tecidos. E aqui a gente tem o tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo especial, e o tecido muscular. Como que o tecido muscular, ele se conecta ao tecido ósseo? Ele se conecta através do tecido conjuntivo, que é os tendões ali presentes, é um tecido cartilaginoso, que a gente falou na aula passada. Então, o tendão, o ligamento, eles são tecidos conjuntivos que fazem a ligação.
Os ligamentos, eles fazem a ligação entre músculos e os tendões, eles fazem a ligação de músculo a osso. Tanto o ligamento quanto o tendão são tecido conjuntivo. E esse tecido, ele tem contração voluntária. O que isso quer dizer? Depende da nossa vontade? Sim. Por exemplo, você está sentado, você quer se levantar. Você precisa realizar a contração de vários músculos para você se levantar. Quando você quer correr, quando você quer caminhar, quando você quer acenar para alguém, quando você quer mastigar. Então, isso depende da sua vontade. Então, a contração ela é voluntária. Lembrando, o tecido muscular estriado esquelético tem sim contração voluntária. Isso significa dizer que depende sim da sua vontade. E o último tecido é o tecido muscular estriado cardíaco. Como eu falei para vocês, ele vai estar presente única e exclusivamente no coração. Por isso, ele recebe o nome de estriado cardíaco. Ele tem contração involuntária e rítmica. Por quê? Involuntária, porque independe da nossa vontade. Por exemplo, eu estou aqui, aí você, vou parar meu coração. Parou? Não, ele não para. Por quê? A contração é involuntária. E é rítmica. Por que ela é rítmica? Porque ele tem um marca-passo. Ele vai dar aquelas duas batidinhas ali que você consegue ouvir. Sempre aquelas duas batidas ali. Essa contração do involuntária do coração, ela tem um ritmo, ela segue um ritmo e sempre naquele mesmo ritmo ali. Por isso que a gente diz que a contração ela é involuntária e rítmica. Ah, queria entender mais sobre essa questão dos batimentos do coração e como ele funciona. Vamos entender sim, quando a gente passar do nível de tecido para o nível de sistemas. Aí a gente vai entender melhor sobre o coração. O que a gente precisa entender aqui é sobre tecido muscular. Tecido muscular do coração. A contração dele é involuntária e rítmica, ou seja, independe da nossa vontade e contrai sempre em um mesmo ritmo. Para quê? Para fazer com que o coração contraia, faça os batimentos, bombeando sangue para todo o organismo. Entendido? Então, para resumir nossa aula, a gente tem os três tipos de tecido. Tecido muscular estriado cardíaco, controle involuntário, ou seja, independe da nossa vontade, a gente não manda nisso aqui. É o sistema nervoso que manda, segue um determinado ritmo para quê? Para realizar os batimentos do coração. Segundo, o tecido muscular esquelético, controle voluntário. Esse aqui a gente consegue controlar. Para quê? Para realizar a contração dos músculos. Músculo do braço, da perna, do rosto, para sorrir, para comer, para andar, caminhar, acenar, nadar. Todas essas atividades são realizadas com a contração dos músculos esqueléticos. Então, o controle é voluntário. E o tecido muscular liso ou não estriado, controle também involuntário, independe da nossa vontade. Está ali presente nos órgãos internos. E esses órgãos internos, eles têm essa contração involuntária, que é controlada pelo nosso sistema nervoso. Então, só para fixar, o único tecido muscular que nós temos controle sobre ele para a realização de contração e movimento é o tecido muscular estriado esquelético, ok? Finalizamos nossa aula. Estudem, assistam às aulas, leiam, pesquisem, respondam à atividade. Se não entender, chamem o professor, questionem. Não façam as atividades copiando e colando da internet e não deixem atividades em branco, ok? Tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.